E aí, meus amigos dos primeiros anos do Liceu de Acopiara, aqui é o professor Ícaro, né? Estamos aí mais uma vez entrando no ensino remoto. Vamos dar aula de casa, né? Estou aqui na minha residência gravando essa aula para que vocês não fiquem no prejuízo de conteúdo, né? Não é porque a gente está no ensino remoto que ficaremos sem conteúdo, certo? Entraremos, gente, no estudo das células, certo? Vamos lembrar aí que a aula de biologia, né? E a biologia é a nobre ciência que estuda os seres vivos. E como a gente já viu na teoria celular, né? Os seres vivos são constituídos pelos tijolinhos mágicos, né? Básicos da vida, que são chamados de células, certo? E a partir de hoje a gente vai minuciar, detalhar as principais partes da célula, certo? Vamos fazer um estudo detalhado da célula e nós vamos de fora para dentro, certo? Quando a gente está no ensino fundamental, a gente já aprende que a célula é dividida basicamente em 3 partes, sem levar em consideração as células procarióticas, né? É dividida em membrana plasmática, é dividida em citoplasma e é dividida em núcleo. E a aula de hoje, minha gente, é destinada exclusivamente, certo? Como vocês podem ver aí na tela, ao estudo da membrana plasmática. Então, nosso objetivo hoje é compreender a membrana plasmática, certo? E entender os processos nos quais ela está envolvida, certo? Então, vamos lá. Relembrando mais uma vez que a aula de hoje irá falar sobre a membrana plasmática, certo? Ok? Aí na tela está a membrana citoplasmática, certo? Mas o termo mais adequado é a membrana plasmática. Foi um erro de digitação aqui. Ok? Vamos nós. Nessa figura aí, gente, tem uma ilustração de uma célula animal cortada ao meio, certo? Como se o cara tivesse pegado a célula, tivesse conseguido cortá-la dividida em 2 partes. Aí o que é que dá para a gente ver aí dessa célula aí, ó? A gente pode ver a parte interna da célula, essa parte azul aqui, certo? Que é o núcleo da célula, onde fica o material genético, o DNA, certo? E lá de fora aqui do núcleo, ainda dentro da célula, a gente tem muita água, né? O citoplasma, que tem água, e tem as membranas, certo? As organelas membranosas aqui, as organelas citoplasmáticas, que são mini órgãos. A célula é como se ela fosse um mini organismo, né? Um mini corpo. E igual a nós, ela tem os seus mini órgãos, os seus órgãos, certo? No caso desse emaranhado aqui, desse labirintozinho, a gente tem aí o complexo de Golgi, certo? Associado aí a síntese de proteína, certo? O transporte de substância. A gente tem centríolos aqui, mitocôndria. Enfim, a gente tem as organelas dentro da célula, os órgãos responsáveis, né, por desempenhar as funções vitais da célula, certo? E a gente tem a parte externa da célula, a comunicação da célula com o meio externo, certo? Antes de chegar do lado de fora, a gente tem a imagem aí da membrana plasmática, certo? Essa partezinha azul clara aí da cor de gelo aí. A membrana plasmática, que é a comunicação, gente, da célula com o meio externo. Então a gente tem o meio interno da célula aqui e a gente tem o meio externo da célula. Esse meio, entre um meio e outro, existe a membrana plasmática, a pele da célula, como se fosse, analogamente falando, a pele da célula, certo? Isso aí é a representação de uma célula animal, tá ok? Não diferente na célula vegetal, aqui é a célula de uma planta, também cortada, certo? Não diferente, a célula vegetal também vai ter a membrana plasmática, tá certo? Só que a célula vegetal, ela tem uma estrutura a mais. Além da membrana plasmática, não sei se dá para vocês perceberem nesse corte, bem aqui onde o cursor do mouse está se mexendo, ó. Essa pelezinha mais fina de dentro
é a membrana plasmática e essa mais grossona é a parede celular, certo? É a parede celular, beleza? A célula animal não tem parede celular. Já a célula vegetal tem uma parede celular aí que confere mais uma proteção extra à célula, né? E além de ajudar na conservação de água dentro da célula, faz com que a célula tente não perder muita água, certo? A parede celular está presente aí na célula vegetal, não tem na célula animal. Mas o nosso foco de estudo aqui é o quê? Nosso foco de estudo é a membrana plasmática, tá certo? Não é a parede celular. Estou só mostrando essas imagens aí para mostrar para vocês que tanto a célula animal quanto a célula vegetal possuem a membrana plasmática, tá certo? Então vamos aí. Nosso objetivo de hoje é conhecer a membrana plasmática. E a primeira coisa que tem que vir à nossa cabeça é onde é que a membrana plasmática fica na célula, né? Membrana plasmática, gente, é a pele da célula, certo? Ela envolve toda a célula, seja ela animal, vegetal, bacteriana, certo? A membrana plasmática está lá, seja a célula eucariótica ou procariótica, a membrana plasmática vai estar presente, tá certo? Vamos aí. Membrana plasmática, de que é que ela é feita, gente? De que é que a membrana plasmática é feita? A membrana plasmática, pessoal, é feita de lipídio, certo? Essa palavra lipídio foi estranha para vocês. Vou procurar um sinônimo aqui mais conhecido para nós. O que seria um lipídio? Uma espécie de gordura, uma espécie de óleo de gordura, certo? Então, a membrana plasmática, a pele da célula é como se fosse uma fina camada de mais ou menos 6 micrômetros, uma fina camada de gordura, tá bom? Uma gordura chamada fosfolipídio. Fosfolipídio, aprendam esse termo, tá bom? Então, a membrana plasmática é feita de fosfolipídio. Já já a gente vai ver a estrutura do fosfolipídio aí, como é que ele é, tá bom? E, além dos fosfolipídios, né? A membrana plasmática também é formada por proteínas, cheio de proteínas na membrana plasmática. A gente conseguisse ver uma foto aí de uma membrana plasmática, é como se a gente visse um bocado de pessoas numa multidão, espremida num show, certo? Que são os fosfolipídios, e uns tanques de guerra no meio das pessoas, certo? Se movimentando ali entre as pessoas como se as pessoas fossem se afastando devagarinho para o tanque de guerra passar, certo? Então a camada, certo, fosfolipídica da membrana plasmática, ela é maleável, ela é fluida, ok? Ela não é fixa. A gente poderia ver as proteínas das células se movimentando ao longo da membrana plasmática. Para que servem essas proteínas que tem na membrana plasmática? Serve para proteger a célula, certo? Contra invasores. Serve para transporte de substância do meio interno da célula para o meio externo e vice-versa. Tem suas funções, ok? A gente vai entender melhor quando a gente ver a imagem. Então vamos ver se a gente consegue memorizar aqui. Membrana plasmática é feita de quê? Fosfolipídio, é uma espécie de gordura, e proteínas. Quando a gente for ver a imagem da membrana plasmática, a gente vai identificar bem claramente a diferença entre um e outro. Aí, galera, veja bem, a membrana plasmática, ela divide a célula, né? Ela divide o meio interno da célula do meio externo da célula, o lado de fora da célula. Ela tem uma grande responsabilidade. Veja o que eu falei para vocês. Vamos se lembrar que a célula é um mini organismo. Então, ela precisa se alimentar, ela precisa excretar suas substâncias, certo? E ela não tem boca para fazer isso. A célula elimina e consome substâncias através da membrana plasmática. Ela tem essa grande responsabilidade, certo? A existência da célula depende da membrana plasmática. Se você quebrar, rasgar a membrana plasmática de suas células, as células vão morrer, tá certo? Então, a membrana plasmática, ela é semipermeável e é seletiva. Ela não deixa qualquer substância entrar na célula ou sair, certo? Ela é semipermeável porque ela não permite
a passagem de qualquer substância. Ela é permeável, mas é só semi, certo? Ela não é totalmente permeável, não é qualquer substância que vai passar por ela. Por isso que ela é seletiva, ok? Vamos lá. Mais uma vez, a membrana plasmática é feita de fosfolipídio e proteínas. Temos aí uma foto da membrana plasmática. Vamos imaginar, gente, aqui o seguinte, ó. Membrana plasmática aqui curvadazinha. Não sei se vocês estão acompanhando aí o movimento do mouse. Como se, aqui nessa parte de baixo, como se fosse a parte de dentro da célula, certo? E aqui na parte de cima, como se fosse a parte de fora da célula, a parte externa. Ok? Vamos ver aí, ó. Cadê o tal do fosfolipídio? Tá aqui o fosfolipídio, ó. Esse cara da cabecinha amarela aqui, certo? Essa cabecinha amarela é fosfato, são grupos fosfato, certo? Fósforo, por isso fósforo, ok? E essas perninhas azuis são a parte da cadeia de carbono, a parte da gordura, digamos assim, tá bom? Então veja só, o fosfolipídio, cada fosfolipídio, ele tem duas partes. Tem uma parte de fosfato, que é polar, que tem afinidade com a água. Essas cabecinhas amarelas gostam de água, se dissolvem em água, interagem com a água, certo? E essas perninhas azuis, elas não interagem com a água, tá certo? E vocês percebam que a membrana plasmática é formada por duas camadas desses tais fosfolipídios. É uma bicamada de fosfolipídio, certo? É uma embaixo e uma em cima. A de baixo aqui é voltada para o lado de dentro da célula. A de cima aqui está voltada para o lado de fora da célula. Então tá aí, gente. Aí o que são, ó, veja só. Esses intrusos aqui no meio da camada de fosfolipídio, aqui são as famosas proteínas, certo? Proteína aqui, ó, essa daqui no caso, ela atravessa a membrana por completo, né? Ela permite aqui a passagem de substância de fora para dentro da célula e vice-versa, certo? Tem que ter essas proteínas aí, por quê? Porque a gente vai ver já já que tem substâncias que não conseguem atravessar a célula, como a gente já falou, a membrana plasmática é semipermeável, é seletiva, certo? Há substâncias que não conseguem atravessar essa camada, essa bicamada de fosfolipídio. Então ela tem que passar pelas proteínas da membrana plasmática, tá certo? Aqui, gente, é como se o cara tivesse dado um corte na membrana plasmática e a gente estivesse vendo ela de lado. Ela está de lado aqui, ó. Tá bom? Então, tá aqui. De que a membrana plasmática é feita? Mais uma vez, fosfolipídios, duas camadas e proteínas. Várias e várias proteínas. Certo? Vários tipos de proteínas aí, cada uma com sua função. Tá bom? Então, vamos nós. Olha, gente, por que a parte amarelinha do fosfolipídio fica voltado para a extremidade da membrana plasmática? Porque a célula está cercada de água, tanto do lado de dentro da célula como do lado de fora está cheio de água. Lembre-se da nossa circulação sanguínea, certo? Que é cheia d'água. E a gente é feito de 75% de água. Onde é que essa água fica? Do lado de dentro da célula aqui. E do lado de fora, no sangue, no plasma sanguíneo. Tá certo? Então, quando a gente for no nosso organismo, tem água. Não existe vida sem água. As células estão em constante comunicação com a água. A água entra e sai constantemente das células, dependendo do meio onde ela esteja. A gente vai ver isso aí. Tá certo? E o que é que mais entra e sai das células? Várias substâncias entram e saem das células diariamente. Gases entram nas células, saem das células. Nutrientes entram nas células, saem da célula. Quando você come, os nutrientes vão para as células, certo? Então, veja a responsabilidade da membrana plasmática aí. Ela tem que selecionar tudo isso, tá joia? Vamos nós. Aí, ó, tá aqui uma célula. Aqui ela vista de lateral. Aqui a bordazinha dela, ó, foi feita uma ampliação dessa imagem bem aqui para mostrar o que? A membrana plasmática. Tá aqui as duas camadas de fosfolipídio, uma para cima, cabecinha amarela, fosfato, para baixo cadeia de carbono. As bolinhas amarelas gostam de água, as perninhas não gostam, certo? Por isso que as bolinhas ficam para fora, porque é onde vai acontecer a interação com a água. E aqui do mesmo jeito na parte de baixo, ó. Por isso que as bolinhas amarelas ficam para fora,
certo? Porque elas vão interagir com a água, e as proteínas, que vão ter várias funções aí, certo? Beleza? Vamos nós. Olha aí, gente, essa imagem é real, vista do microscópio eletrônico, tá bom? Tudo isso aqui em cima é uma célula, aqui embaixo é outra célula. Essa fitinha bem aqui que vocês estão vendo é a membrana plasmática de uma célula. Essa outra fitinha é a membrana plasmática. E esse corredorzão aqui é o espaço entre duas células, certo? Provavelmente um capilar sanguíneo aí, um vaso sanguíneo, certo? Aqui é a membrana plasmática de uma, aqui é a membrana plasmática da outra. Mais ou menos 6 micrômetros de tamanho, certo? Lembrando que um micrômetro é 1 milhão de vezes menor do que 1 metro. Como se você pegasse 1 metro e dividisse por 1 milhão de vezes, certo? Vamos lá. Foi que a gente viu sobre a membrana plasmática. A gente viu que ela é seletiva, né? Membrana plasmática é seletiva. Ela tem a responsabilidade de selecionar quem vai entrar ou sair da célula, tá certo? E com isso a gente fica entendido aí, né? Dá pra gente compreender que vai passar coisa pela membrana plasmática. Vai entrar e sair substâncias passando pela membrana plasmática. E como é que isso pode acontecer, galera? Como é que a membrana plasmática pode viabilizar a passagem de substâncias através dela para o interior da célula ou para o exterior da célula? Isso pode acontecer de três maneiras, pessoal. Pode acontecer sem gastar a energia do corpo, certo? Pode acontecer gastando energia do corpo, certo? E pode acontecer o transporte em bolsas, que a gente vai estudar depois como é. Hoje a gente vai estudar o transporte passivo. Hoje nós iremos estudar o transporte passivo, senão fica muito extenso o vídeo. E o transporte passivo, ele é o que acontece de qual maneira? Ele é o que acontece sem gasto de energia. E o que é que isso quer dizer? Que é o transporte que acontece quando as substâncias entram e saem da célula espontaneamente, sem gastar energia. Tá certo? Então nós vamos estudar o transporte passivo. Não há gasto de energia. Entendido? Vamos nós. Dentro do transporte passivo, quais são as maneiras pelas quais as substâncias podem atravessar a membrana plasmática? Tem dois tipos de transporte passivo: a difusão e a osmose. Certo? A difusão e a osmose. A difusão pode ser classificada como difusão simples, focou aqui um pouquinho, difusão simples e difusão facilitada, tá certo? Transporte passivo, não gasta energia. Acontece por meio da difusão ou da osmose, ok? Vamos ver a diferença. Difusão. A difusão, gente, tanto a simples como a difusão facilitada, é a passagem de soluto, certo? Pela membrana plasmática, ok? É a passagem de soluto pela membrana plasmática. Ah, professor, mas o que é soluto? Soluto é tudo aquilo que fica desmanchado dentro da água, dissolvido em água, ou em qualquer outro solvente. Fala aqui da água, porque a água é o solvente mais abundante aí no corpo da gente. Por exemplo, se eu pegar uma colher de sal e preparar uma mistura desse sal com um copo de água, quem vai ser o soluto, quem vai ser o solvente? O soluto vai ser o sal. Por quê? Porque foi o sal quem se desmanchou na água. Quem vai ser o solvente? A água, que foi quem desmanchou o sal dentro dela. Tá bom? Então familiarize-se aí com esses nomes: soluto, solvente. Quem é o solvente mais famoso do mundo? A água. Tá certo? Tudo aquilo que está desmanchado dentro da água é o quê? Soluto. E na difusão é assim: quem vai passar pela membrana plasmática são os solutos, ou seja, aquelas substâncias que estão, soluto, né, que são aquelas substâncias que estão dissolvidas na água. Beleza? Então vamos lá. Difusão simples. Qual é a diferença de difusão simples para difusão facilitada? A difusão simples é o que acontece, por exemplo, nos nossos pulmões, né? A gente enche o peito de ar, aí o que é que acontece? Está levando o que para o peito? O oxigênio. O oxigênio é um gás, certo?
Aí o que é que vai ocorrer? O gás é um soluto, certo? Esse oxigênio tem que chegar no nosso corpo. Só que o nosso corpo tem que tirar outro gás que está intoxicando ele, que é quem? O gás carbônico. Tem que mandar esse gás carbônico para a atmosfera de volta. Quando você encher o pulmão, você já encheu o peito de oxigênio, certo? Esse oxigênio vai entrar nas suas células, dos alvéolos pulmonares, né? Sem gastar energia, certo? Simplesmente o oxigênio vem para o pulmão e entra pelos alvéolos sem gastar nenhuma energia. Da mesma forma, o gás carbônico saiu sem gastar energia, certo? E por onde foi que saiu e entrou esses gases? Pela camada de fosfolipídio da membrana plasmática. Então, o que é a difusão simples? É quando o soluto passa pela camada de fosfolipídio, certo? Sem gastar energia, vamos lembrar. Aqui, ó. Tá aqui a bicamada de fosfolipídio, as perninhas vermelhas aí, ó. As bolinhas verdes são solutos, são moléculas de soluto. Vamos supor que seja o gás oxigênio aí, né? E tá entrando na célula aqui, ó. Lado de fora, vamos supor que aqui seja o lado de fora da célula e aqui o lado de dentro. Como é que vai acontecer essa passagem? Certo? Vai sempre do meio que está com maior concentração de soluto, maior quantidade de soluto, para o meio que está com menor quantidade de soluto. Tá certo? Maior quantidade de soluto, menor quantidade de soluto. Tá? Veja a seta azul aqui, ó, para onde é que ela está indo. Maior concentração para concentração mais baixa. Ó, o tanto de bolinha verde em cima aqui, ó, o lado de fora da membrana, da célula. Olha o tanto de bolinha verde que entrou aqui, ó, né? Que tem aqui do lado de dentro. Então, o lado de fora está mais concentrado. Então, as bolinhas vão entrar por onde? Difusão simples tem que ser por onde? Pela bicamada de fosfolipídio. Tá bom? Vamos lá. Exemplo aí, ó. Tá aqui o alvéolo pulmonar, tá aqui os pulmões, ó. Os alvéolos pulmonares, certo? A circulação aí é arterial e venosa, né? Rica em oxigênio, rica em gás carbônico. E veja o que é que está acontecendo, ó. Oxigênio entrando aqui no alvéolo, entrando aqui no capilar, aqui é um vaso sanguíneo cheio de células, né? O oxigênio está entrando aqui pela bicamada de fosfolipídio, livremente, sem gastar energia, e o gás carbônico está saindo, certo? Por que é que o gás carbônico está saindo? Porque do lado de dentro está cheio de gás carbônico, está concentrado. E lembre-se, na difusão, o soluto vai do meio mais concentrado para o menos. Então, como o lado de dentro está cheio de gás carbônico, a tendência vai ser sair gás carbônico, para diminuir a concentração, né? Mesma coisa com o oxigênio. Por que é que o oxigênio está entrando? Porque do lado de fora está cheio de oxigênio. E na difusão simples, o soluto vai sempre do meio menos concentrado para o mais... Perdão, do mais concentrado para o menos concentrado. Para quê? Para equilibrar, né? Se está concentrado demais de um lado, a gente vai tirar uma parte do soluto para o outro lado, para o outro meio. Tá bom? É isso que acontece nos pulmões. Ó. Entra oxigênio no corpo, sai gás carbônico do corpo, sem gastar energia. Tá certo? Isso é difusão simples. Certo? Difusão, falei de difusão facilitada. Isso é difusão simples, tá certo? Qual é a diferença da difusão simples para a difusão facilitada? Lembra-se que a membrana plasmática é feita de fosfolipídio e proteínas, né? O exemplo que a gente viu da difusão simples, as substâncias passam pela bicamada de fosfolipídio. E na difusão facilitada, é um tipo de... Quem é que vai passar pela membrana plasmática? São substâncias que não conseguem atravessar a camada de fosfolipídio. Então, a gente tem que encontrar um caminho para ela passar. Tem que facilitar a passagem dela. E vai ser por onde essa passagem? Pelas proteínas, que são as espécies de corredor que tem, né, na membrana plasmática. A difusão facilitada se chama difusão facilitada por isso. Porque o transporte da substância vai ser facilitado pelas proteínas. Certo? Então, veja, ó, que é difusão facilitada. Também é sem gastar energia, viu? Passagem de soluto pelas proteínas. Aí, ó. Tá aqui a membrana plasmática. Os fosfolipídios aqui, as cabecinhas azul e as perninhas pretas aqui, ó. São os fosfolipídios. E entre eles as proteínas, né? Aí, veja aqui, o exterior da célula. Olha os quadradinhos aqui representando substâncias que tem que atravessar a membrana plasmática. Onde é que tem mais quadradinho? No lado de cima ou no lado de baixo?
no lado de cima, que está mais concentrado, né? Da mesma forma da difusão simples, vai acontecer também na difusão facilitada, certo? O soluto vai passar do meio mais concentrado para o menos concentrado, por isso que está entrando aqui na célula. Exterior da célula e interior da célula. As substâncias estão entrando na célula. Por onde? Olha aqui, ó, proteína carregadora. Ela recebe o soluto aqui, o soluto vem aqui, ó, atravessando ela e chegou no interior da célula. Certo? Essa é a grande diferença da difusão simples para facilitada. Difusão simples. Se a substância fosse passar por difusão simples, ela passaria por onde? Por aqui, ó. Pela bicamada de fosfolipídio. Como ela está passando a passar aí pela difusão facilitada, ela vai passar por onde? Pela proteína. Tá bom? Então, gente, encerra a aula de hoje por aqui. Espero que tenha compreendido. Depois a gente vai falar sobre a osmose, certo? E um bom aprendizado para vocês aí.